Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui a postos para mais uma edição do nosso a revista radiofônica da Jovem Pan, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, dia 31 de outubro de 2017. Sejam muito bem-vindos. Lula no palanque, no encerramento da sua caravana por Minas Gerais, Lula diz que perdoa os golpistas que fizeram essa desgraça com o país. Que desgraça! Carol Ercolim e Cláudio Tognoli contam pra gente já já. A série que a gente pediu a Deus, ou melhor, adeus à série que a gente pediu. Depois de Kevin Spacey ser acusado de assédio sexual, Netflix anuncia um ponto final em House of Cards. Sobre Meninos e Lobos, o convidado de hoje aqui no Morning Show está preparando um novo álbum, antologia do politicamente incorreto dos anos 80, pelo rock. Daqui a pouco a gente vai levar um papo musical com o sempre politicamente incorreto João Luiz Bordenbach Filho, mais conhecido como Lobão. Esses são os destaques do Morning, que está só abrindo as portas nesta terça-feira. Vem com a gente! Muito bom dia, Carol Ercolim. Muito bom dia, Edgar. Como é que você tá? Tudo bem. Você devia estar aqui, não devia? Nesse lugar. É, né? Acho que Podia. sim. Podia. Depois você muda. Mas vou ficar aqui de lado te olhando, porque eu quero saber qual que é a nossa hashtag, né? Vamos lá para os assuntos mais comentados do Twitter, dessa vez com qual tema, Carol? Vamos falar. Hoje tem o nosso convidado aqui, Lobão, já no estúdio. Então, a nossa hashtag é justamente Lobão no Morning. Você coloca Lobão com letra maiúscula e Morning também. Aliás, eu coloquei um pouquinho antes de a gente entrar aqui no estúdio já a nossa hashtag, e tem gente comparando o Lobão com o Gandalf. Lembra do Senhor dos Anéis? Barbudão, cabelo comprido, branco? O visual, né? O visual dele comparando, já fazendo memes. Então, memes é sempre uma forma bacana de interagir aqui conosco. Boa. E você também pode fazer perguntas pelo Lobão aqui pelo Twitter, que a gente repassa para ele ao longo da entrevista. Falado. E também pelo WhatsApp, 11 931 7009 é o nosso número. Você manda perguntas pro velho Lobo aqui no Morning Show, tá certo? Daqui a pouco, no decorrer do programa, a gente coloca na roda as perguntas e o Lobão responde diretamente a você, tá bom? No mais, para assistir o Morning, você pode baixar o nosso aplicativo, se não tem ainda, pode entrar no portal da Jovem Pan. Portal da Jovem Pan é o jovempanfm.com.br. Vai lá também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Morning Show JP. Aí tem Facebook, Instagram. Vai lá na nossa página do Face, tem conteúdo extra. Se gostar, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão. E muito feliz também. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan. O programa tá só começando e tem muito a falar nesta manhã. O ex-presidente Lula encerrou ontem a sua caravana por Minas Gerais. Foram 8 dias em que ele percorreu aí 20 cidades pelo interior do estado. Carol, o petista Lula reservou aí algo especial para o ato em BH. O que você pode adiantar para a gente? O que aconteceu por lá? Ele segurou para ser a cereja do bolo, é isso? Ele abriu o coração, né? Lá em Minas Gerais, como você disse, ele estava nessa caravana aí, foram 20 cidades, uma caravana grande. E aí ele terminou dizendo que está perdoando os inimigos, né? Nesse último discurso que ele fez lá em BH, ele afirmou que perdoa os golpistas e que é perseverante para virar o jogo e trazer a democracia de volta. Ele fez essa referência comparando então a Juscelino Kubitschek, que perdoava os militares após a tentativa de derrubá-lo. Enfim, mas ele voltou a fazer referência e a defender o revogatório, a democratização dos meios de comunicação. Aliás, disse que foi muito condescendente com os veículos tradicionais. Nessa hora ele até olhou para Dilma Rousseff, nos meus 8 anos de governo, nos 6 da Dilma, a gente foi muito condescendente com os veículos de comunicação. Quando a gente voltar, se é que a gente voltar, a gente vai priorizar a comunicação no interior, nos rincões do país, enfim. E aí, nisso, todo mundo começou a falar o nome de uma TV aí, colocando fogo, né, nessa fogueira e acirrando cada vez mais esse discurso extremista. Enfim, também criticou as medidas do presidente Michel Temer, afirmando que ele praticou um aborto no futuro do país. Disse ainda que houve corrupção na Petrobras e a solução não é destruir a empresa, que quem paga, na verdade, é o país. Voltou a atacar as denúncias contra a corrupção contra ele, dizer que quem, na verdade, quer de novo um pedido de desculpas pessoal. Voltou a falar sobre isso. E
colocou-se à disposição de uma alternativa, né? Quem sabe ele pode ser uma alternativa para 2018? A gente tem um trechinho do discurso dele e a gente pode assistir agora e ouvir também. Depois de 8 anos de mandato, com 87% de bom voto, só pode ser obra de Deus. Obviamente que a Dilma ajudou muito na Casa Civil. Vocês ajudaram muito, me acreditando e apoiando. Mas por que se o PT não tiver alternativa, se a esquerda não tiver alternativa, eu posso voltar a ser candidato? É porque eu já provei uma vez e quero provar pela segunda vez. Esse país, ele só dará certo. Ele começa a falar da economia e fazer aquele tom nostálgico de que quando eu era governante as coisas eram melhores e descontextualiza a questão, porque naquela época não é só o país, né? O mundo vivia uma outra realidade econômica, enfim. Mas coloca-se de novo como uma alternativa, portanto, para 2018. E essa frase que você termina teu comentário, Carol, é exatamente o que chama a atenção aí, né, Tonholi? Ele diz aí, aspas, do Lula, e se o PT não tiver alternativa, se a esquerda não tiver alternativa, eu posso voltar a ser candidato. Mas peraí, ora o Lula se coloca como candidato. Essa tour por Minas Gerais, que ele já fez no Nordeste também, já é uma confirmação. Independente de quem esteja concorrendo, né? Exato, é uma confirmação disso aí, né? Agora ele também diz aí que se não tiver opção, ele diz que pode ser o candidato, né? Mas ele já não é, Tonholi? Esse processo aí, como é que você... O que você depreende dessa posição do Lula aí? Por que ele voltou a falar que é candidato? Eu vou decifrar para você, meu caríssimo ouvinte. Você tem o relator da Lava Jato no TRF4, que é a segunda instância acima do Moro, chamado João Pedro Gebran Neto. Bom, ele compõe a turma que vai julgar o Lula em segunda instância com os desembargadores Leandro Paulsen e Vitor Laus. Eles têm uma tradição de mão pesada, dos 39 réus que o Moro condenou até agora na Lava Jato, em 34 casos, eles mantiveram o que o Moro fixou, o que o Moro decidiu. Costumam ter a tradição de aumentar em 85% dos casos as penas. Então, quando veio esse número para a assessoria do Lula, o Lula foi orientado a falar que ele não era candidato porque ele teme ser condenado antes que seja diplomado. Se ele for diplomado, ele não pode mais ser empossado. Mas, se houver a condenação em segunda instância antes dele ser diplomado em janeiro, caso ele vença, aí é outro papo. Agora vamos decifrar. Chegou aos advogados do Lula a informação que na última quinta-feira, o todo-poderoso e mão forte João Pedro Gebran Neto, o relator da Lava Jato, ele reformou, ele modificou uma sentença do Moro. Eu vou explicar para vocês. O Moro havia decretado a prisão preventiva de um gerente da Petrobras chamado Luiz Carlos Moreira da Silva. Sabe o que o Gebran fez? Na calada da sexta-feira, mandou soltar o cara. Foi contra o Moro. Chegou a falar que não tinha provas, o João Gebran Neto, mostrando que ele lavou dinheiro. Ou seja, agora no bico do corvo, o cara que se esperava que fosse condenar o Lula absolveu de quase todas as acusações do Moro o Moreira da Silva, que era um gerente da Petrobras. Conclusão, nisso os advogados do Lula viram um sinal de que eventualmente ele possa ter reformada a sentença do Moro pelo João Gebran Neto, que é o desembargador do TRF4. Aí ele mudou o discurso. Foi a partir de uma decisão tomada na sexta-feira. Se o Gebran pegar pesado em outra decisão, o Lula recua. Ele está jogando de acordo com o que o Gebran decide. Ô Carol, e nesse discurso aí, nesse palanque aí em BH, aliás na turnê mineira toda, né, a Dilma estava acompanhando ali o seu criador ali, né, nos palanques, falando também, né?
tava ela, Pimentel, enfim, toda o respaldo petista ali em Minas Gerais. A ex-presidente Dilma foi bastante aplaudida aos gritos de volta querida. É interessante a gente lembrar da referência, né, de 2016, do termo, né, que surgiu após uma divulgação dos grampos telefônicos o tchau, lá, né? querida. O tchau querida, enfim, e agora virou volta querida na voz dos petistas. Enfim, mas Dilma afirmou que a justiça está sendo usada como forma de combate político sem fundamento, disse que é uma contradição uma presidente correta e honesta que não cometeu crime nenhum ser afastada por um impeachment fraudulento enquanto políticos golpistas governam, diz que é preciso barrar esse golpe parlamentar comprado com dinheiro de corrupção e ainda demonstrou que na verdade, aquele grau de eloquência que a gente estava outro dia recordando aqui num vídeo que o Tonholi separou aqui pra gente, voltou. Porque ela voltou a falar um pouquinho de Dilmês nesse discurso que ela fez em Belo Horizonte. Eu separei um trechinho só pra gente recordar também, assim, de um grau nostálgico das referências. Tá aqui, dela. cara, vamos ouvir. É claro que um presidente ilegítimo que faz tudo isso não merece o nosso respeito, não merece a nossa consideração. É um golpista e um entreguista do país. Mas essa situação, ela tem da nossa parte um grande mesmo. Ela queria falar culpa, ela ia falar culpa, não ia? Tem uma grande culpa, grande. Não, alguma coisa, né? Aí ela acho que ela deu ficou pensando enquanto segurava ali, grande. Aí ela deu uma grande, Deixa eu ver o que eu vou falar. um grande. Carol, já não disse pra você editar as sonoras que você coloca no ar pros ouvintes Vai entenderem? ficar um pouquinho menor Vou também, repetir né? isso. Mas enfim, ela tá fazendo uma referência aí das reformas do Temer, enfim, contingenciamento de educação. E aí, nesse meio aí, o raciocínio deu uma fisgada, né? Vamos lá, Quer falar tem a hashtag, não é? Não, e tem também, na verdade, a questão do Twitter, né? Porque... já emendando no assunto sim. Dilma, ela criou também um grande suspense, na verdade que foi desfeito aí na última segunda-feira, dando aí um clima de novela mexicana, porque no final das contas, que rolou? Ela colocou um Twitter no domingo que ficou incompleto, fazendo uma referência ao ex-presidente Lula. Então ele escreveu assim: só uma pessoa com experiência de Lula pode fazer as 3 coisas mais necessárias no Brasil hoje. 2 pontos. Aí, ó, eu até separei lá, isso foi dia 29 de outubro, né? E aí parou. Às 2h47 da tarde. Qual foi o tweet seguinte? Aí o tweet seguinte foi só 16 horas depois. Mas enquanto isso... rolou. Bom, aí imagina quantas pessoas comentaram. Às vezes acontece, gente. Você escreve, mas não envia. Toma uma! Ela parou, acho que ela ficou pensando e tal. E aí algumas pessoas escreveram várias coisas de sugestões, né, pra ela continuar essa frase, e a gente separou algumas delas. Por exemplo, assumir seus crimes, delatar seus cúmplices, nos deixar em paz. Ou fazer Lady Gaga voltar ao Brasil, RBD no Spotify, diminuir o valor do ingresso do Lollapalooza. As pessoas foram completando. Né? Foram completando as 3 coisas que ela realmente gostaria de escrever. E no final, 16 horas depois, a presidente terminou esse raciocínio, que aconteceu na segunda-feira. E aí foi reforçar conquistas que nós tivemos, voltar atrás os retrocessos, restaurar direitos que foram roubados. 3. Fazer nosso povo avançar. 1, 2, 3, 4. Né, Tonholi? Bom, como tenho relatado, Dilma sempre disse: as 4 maiores realizações de Lula foram 3: trabalho e educação. E aí o pessoal, imagina, né? Também começou a pirar nas redes sociais, colocando lá, olha, na verdade não eram 3 coisas, aí você colocou 4, e aí o pessoal começou mais uma vez Casa Grande, você dá aula pra ela? Explica pra Carol. Fazer aula junto de matemática. Você entende tudo.
E aí pegou um pouquinho E mal. eu não entendi muito bem também eu voltar atrás dos retrocessos. Também pegou mal essa claro. parte, voltar atrás dos retrocessos. Enfim, ela caiu bem mal isso, porque as pessoas acabaram usando esse tweet muito mais pra tirar sarro, pra fazer brincadeiras, do que levar a sério o conteúdo que ela queria levar à frente dessa mensagem fazendo referência ao Lula. Pegou bastante mal. As pessoas se divertiram. Serviu pra isso. Vamos lá. Girar o assunto aqui. A Justiça vetou um show que Caetano Veloso iria fazer num acampamento do MTST em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Tua cidade, né, Vini? Minha terra. A tua terra. Exato. Conta essa história pra gente. O Caetano tava já no local, né? Chegando no local pra fazer e não pôde entrar com equipamento, né? Com gerador, né? Com os equipamentos. Mas aconteceu, né? Este ato aí do cantor Caetano Veloso, junto com a mulher dele, a Paula Lavigne, e com outros artistas. Então eles tinham divulgado, né? Já esse show às 7 horas da noite, na ocupação Povo Sem Medo, nessa área de 72 metros quadrados aí, que está sendo ocupada por mais de 8 mil famílias, né, Edgar? Porém, uma decisão aí da juíza Idez Del Cid, da Justiça de São Paulo, atendendo, né, um pedido do Ministério Público que foi procurado por vizinhos, por moradores ali da região que estavam preocupados com essa apresentação do Caetano, né? E aí a sentença diz que a área é invadida, que a invasão é ilegal, que há uma ordem judicial de reintegração de posse pendente e que o local também não apresentava segurança, né? Não apresentava aí as autorizações necessárias para comportar um show desse. Olha só também para a nota que eu vou relatar aqui da juíza, Edgar, porque ela acaba até elogiando o Caetano, né? Ela fala assim, ó, Sim, seu brilhantismo atrairá muitas pessoas para o local, o que certamente colocaria em risco estas mesmas, porque, como ressaltado, não há estrutura para shows, ainda mais de artista tão querido pelo público por interpretar canções lindíssimas com voz inigualável. Quer dizer, ela acabou até elogiando o Caetano aí nessa decisão, mas impedindo que o show dele fosse realizado, e ainda emitindo também ali uma multa de R$500 mil em caso de descumprimento dessa decisão. Então, como eu disse, foram outros artistas também, como Aline Moraes, Sônia Braga, Letícia Sabatella, a Marina Persson, o Criolo, o Emicida, né? Alguns deles até foram até a Prefeitura de São Bernardo tentando revogar essa decisão aí, mas sem sucesso. E aí depois, no final aí deste ato, o Caetano Veloso fez uma mini entrevista ali, Edgar, e falou um pouquinho, primeiro do porquê que ele está apoiando, né, essa ocupação, porque essa área é uma área que está há 40 anos já abandonada, é uma área de uma construtora, e ele disse que não tem ali uma função social, né, como a construção de um parque ou construção de uma moradia popular, além da dívida de R$500 mil. Uma dívida de tributos, de IPTU, né? Então é isso que alega todos esses artistas aí também, o líder do MTST, que é o Guilherme Boulos, que classificou como lamentável também a decisão da Justiça de impedir que esse show fosse realizado, falou que a Justiça deveria estar preocupada aí com outras coisas, que a Prefeitura de São Bernardo, que hoje é comandada aí pelo PSDB, né, o prefeito Orlando Morando, ajudou a arquitetar isso. Mas vamos ouvir também uma palavrinha do Caetano, que falou, Edgar, se ele achou que isso foi uma censura, né? E ele até colocou que foi a primeira vez que ele foi impedido de cantar desde a ditadura. Eu não sou técnico em questões legais, não posso julgar. Eu me sinto mal, dá a impressão de que não é um ambiente propriamente democrático. É censura que já tinha acontecido? Não sei, mas pode ser um modo de reprimir alguma ação que seria legítima, em princípio. Mas eles apresentam também justificativas por causa de segurança, né? Porque como o lugar não foi vistoriado, mas não é no lugar interno, tem espaço, seria possível. Eu acho que há má vontade. Bom, má vontade então é a alegação aí do Caetano, ele não quis entrar tanto na parte jurídica,
por conta dessa questão da segurança, né, Edgar? Que é difícil realmente avaliar, né, se há realmente a avaliação ali, a autorização para que esse show pudesse realmente acontecer. Ô Vini, eu acho assim, a gente fala aqui no programa, a gente abre o microfone, a gente busca expor opiniões sobre as questões, cada um colocando o seu lado, observando as diversas frentes de análise, que tem uma coisa, cada um fala. Eu acho que a gente às vezes tem que falar com o coração, né? A justiça cabe determinar o que é legal, o que é ilegal aí nessa ocupação, nos tributos atrasados dessa empresa que detém o domínio desse terreno, tudo. Agora, a gente está diante de um fato crucial, de uma reivindicação legítima do povo brasileiro. Eu acho que fica caindo na binaridade da análise, só quem está lá é vagabundo, encostado no Estado, isso é uma redução de uma coisa um pouco o debate, né? Muito maior, de um debate muito urgente, crucial para o Brasil, que é a questão da moradia, que aliás é assegurada pela Constituição, o direito à moradia aos brasileiros, né? Eu acho que a juíza que se mostrou sensível aí no caso, olha, vou prezar pela segurança, né, e bloquear esse show, deveria olhar também, já que a justiça e as leis se interpretam, com maior sensibilidade a esse tema. Não só a justiça, mas os governos onde esses movimentos têm das grandes cidades e que buscam aí, como eu disse, legitimamente ter a sua moradia. Bom, cabe aí a justiça decidir, é um imbróglio, o Caetano falou, né? O Caetano deu a sua opinião, né? Alegou ali. Ele falou que hoje nós vivemos formalmente uma democracia, que ele está atendendo ali às leis do Estado de Direito. Tá, uma coisa, Caetano, decisão judicial não se discute, se cumpre. Ponto. Pois é o que o Temer falou, né? Isso. E agora a maior ironia, né? O prefeito da cidade se chama Orlando Morando. Só ele tá morando. E é do PSDB. É do PSDB. Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning. Tá na hora de falar agora do quê? Do que, Vini? Do quê? Da esperança que renasceu. Tá bom, o Palmeiras ficou só no empate ontem, 2-2 com o Cruzeiro, e isso fez com que o Corinthians voltasse a dar uma respirada. Ai, Corinthians! Aliviado ali com esse empatão aí do Cruzeiro com o Palmeiras, pelo menos por enquanto, né? O Beto Saad, do Esporte da Jovem Pan, tá aqui com a gente pra falar um pouco, né? Dessa situação, né? Que pelo menos tinha uma expectativa aí do Corinthians até numa próxima rodada, quando enfrenta o próprio Palmeiras, perder a liderança, né? Que avaliação você faz pra gente, ô Beto, sobre o Campeonato Brasileiro de uma maneira geral e sobre o Corinthians em particular, que vem nessa derrocada aí? Bom dia. Muito bom dia, Edgar, meus craques do Morning Show. Sem dúvida alguma, ontem o Palmeiras fez um jogo em que o seu torcedor, que superlotou com 39 mil pessoas na sua arena, esperava sem dúvida alguma uma vitória. Como você disse, o Corinthians vem em queda livre nesse segundo turno, fez a maior campanha no primeiro turno, nesse segundo turno vem em queda livre, e aí fica a grande expectativa, sem dúvida alguma, para esse grande clássico de domingo entre Corinthians e Palmeiras. A diferença entre Corinthians e Palmeiras é de apenas 5 pontos, faltam 7 rodadas para acabar o campeonato, o Santos tem 6 pontos, mas não se apresenta muito bem, então fica aí desenhado esse Brasileirão entre Palmeiras e Corinthians, e a expectativa é de mais de 45 mil pessoas em Itaquera domingo. Se a gente fosse fazer uma metáfora aqui, seria como entrar num spa e perder toda a gordura que você tem num prazo do quê? De um mês? Nem isso? Jogar fora. Quantos pontos o Corinthians estava à frente? 14, chegou a 14. Do Palmeiras chegou a 17. Olha aí. Do Palmeiras a 17, aí com a queda do Cuca, o Valentim assumiu o time e acabou levando o time nessa condição de 5 pontos, o que é muito legal, porque o campeonato, se do ponto de vista técnico, ele não é, Vini, aquela maravilha, do ponto de vista da disputa, ele está maravilhoso, porque a única coisa que se sabe desse campeonato, Edgar, é que o Atlético Goianiense está rebaixado. O resto, quem vai cair para a Série B não se sabe, está tudo em aberto. E quem vai ser o campeão também, quem vai para a Libertadores, ou seja, parecia definido, né? O título tá uma pegada legal, tá muito legal esse campeonato, tá tudo em aberto.
Você tem um prognóstico aí? O que você acha? Olha, Crava aí, porque o Vini é cheio de cravar as frases. Vini, eu acho, se a gente levar em consideração o que aconteceu no Campeonato Paulista, que quando o Corinthians jogou com o Palmeiras e venceu por 1-0 o gol do jogo, foi a grande virada, não é? A quebra de paradigma do Corinthians esse ano na temporada, e o Corinthians foi campeão paulista. Nesse momento, o Corinthians vem em queda livre e o Palmeiras vem numa ascensão, apesar do empate de ontem. Acho que o empatezinho cabe bem pra todo mundo. Roberto, uma pergunta. Diga lá, Tom. Ficou em cima do muro. Empatezinho. O Corinthians do segundo tempo com a Ponte Preta, se não fosse o Aranha, voltou a ser o Corinthians do primeiro turno, não? O Corinthians voltou sim. Lutonholi. Aí, galera! Entrou. Pergunta é pertinente, porque entrou no segundo tempo o Cleison, deu uma animada no time, o time voltou com uma pegada diferente, aí entrou a mão do Carille, que foi muito legal, porque o Carille entrou, mudou o time, e se não fosse o Aranha, o Corinthians teria vencido. E ontem, se não fosse o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, o Palmeiras também E foi teria prejudicado vencido. pela arbitragem? Eu acho que sim, num pênalti no Keno, há muita reclamação, e também o Borja, ele empurrou o defensor do Cruzeiro, e aí fez o gol, o árbitro anulou, criou sim uma grande celeuma ali naquele momento, mas enfim, foi 2-2, o resultado tá legal. Tá certo. Edgar, eu tô com um presentaço aqui. Opa, pro olha aí, craque do galera. Morning Show. Olha o Betão aí, meu. O Beto tamo Salles nessa. chega, vem aqui no Mônia pela Exatamente. primeira vez e já vem com presente. velho. Exatamente. Obrigado, pô. Até porque, não precisava, não é? obrigado, Não, por favor, Eu tô com um celular novo. É o Moto E4 Plus. Ah, não é pra Olha aí. mim? Não é para os craques do Morning Show, tá certo? achei que A é pra mim, Motorola pô. e a Jovem Pan resolveram presentear, evidentemente, que pela grande repercussão desse programa e efetivamente a Motorola observando tudo isso, quer levar para o obrigado. craque do Morning Show esse presente que é o Moto E4 Plus, um telefone absolutamente genial, tecnologia de ponta, e você vai se surpreender, meu craque do Morning Show, com esse aparelho. É só você acessar motorola.com.br e você vai ter todas as informações. Agora, minha craque Carol, eu queria saber o que você tem aí preparado, não é? Para os ouvintes, para os craques aqui do Morning Show. Não, que hoje a gente tá usando a hashtag Lobão no Morning, então quem continuar utilizando a hashtag também tá concorrendo aí a esse celular. E também pra quem mandar mensagem pelo WhatsApp. Opa, que Também legal. Escolher um, a é gente isso, vai né? escolher um pra ganhar, então, esse simpático celular que você trouxe aqui pros nossos ouvintes. Ele é simpático, ele sorri para todos. Ele sorri pra todos, tá certo. Valeu, Beto. Valeu, um abração, obrigado. Um abraço pra você. Olha aí, vamos em frente aqui, fechando essa primeira meia hora do Morning Show com mais uma notícia aqui, dessa vez falando do quê? Hoje é dia 31 de outubro, é o dia que se comemora o Halloween, então eu preciso colocar até uma trilha mais... né? Ou o dia das bruxas, né? Temer. Fala, quer perguntar, Tonholi? Temer, Pergunta pra ele. Temer. E aí? Eu gosto dos Dias das Bruxas, principalmente dos vampiros. Você gosta do quê, Temer? Das fantasias de vampiros. Olha, eu quero saber da Paulinha. A Paulinha é a pessoa mais indicada aqui nessa bancada, né? Quero saber da Paulinha, que maratona horripilante ela sempre prepara pra essa data especial. Vai lá, garota, mande aí as suas dicas pra gente. Ah, meu querido Edgar, o seu desejo é uma ordem. Vamos lá conhecer 5 séries de terror incríveis para vocês maratonarem no Dia das Bruxas ou no feriado aí de finado, se vocês acharem apropriado. A primeira é Penny Dreadful, disponível em 3 temporadas na Netflix. É uma das minhas séries preferidas de terror, foi lançada em 2014 e reúne todas as histórias clássicas de terror, como Frankenstein, Van Helsing, Dorian Gray, Jack o Estripador, Lobisomem, Drácula, tá tudo reunido numa história que, acreditem, faz sentido, faz muito sentido. Se passa em Londres, na época vitoriana. Como destaque, temos Eva Green, Bond Girl, no elenco, interpretando uma misteriosa e demoníaca Vanessa Ives. E também temos Josh Hartnett, que é o crush da série, o lobisomem mais gato que você vai conhecer nesta vida. A segunda dica é American Horror Story. Série antológica, ou seja, você pode ver qualquer temporada separada, que não tem problema, elas não se comunicam, elas são independentes. Já tratou de Casa Mal Assombrada, já tratou de Manicômio Abandonado, já tratou de Clã de Bruxas, já tratou de Circo Bizarro, de Hotel com Assassino, interpretada por Lady Gaga, desaparecimento inexplicável de membros de uma colônia.
E, finalmente, está no ar com a 7ª temporada que trata de fobias na era pós-Trump. Gostou de alguns dos assuntos abordados? E o melhor é o elenco dessa série. A gente tem Jessica Lange, Kathy Bates, Angela Bassett, Emma Roberts, Cuba Gooding Jr., muitas vezes se revezando aí em várias temporadas. E a estrela, claro, é Sarah Paulson, que sempre está no centro das tramas, sempre tem uma figura bastante importante nas tramas de American Horror Story. Vamos pra próxima? Agora, Stranger Things, a queridinha do momento. Várias pessoas me perguntam baixinho: Paula, eu nunca vi. Do que se trata Stranger Things? Ai, gente, vamos falar alto aqui. É suspense, tem terror também. Porque a série parte do desaparecimento de uma criança, de um menino chamado Will. Ele some, a mãe, que é a Winona Ryder, fica louca. O pessoal da cidade começa a procurar o menino. E aí que vão entrar no meio de uma trama que envolve experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garota muito, muito estranha. E mais tarde ficou conhecida como Eleven. Se preparem, tem mais 2 temporadas prometidas de Stranger Things. Então, se você ainda não começou a série, vai lá, vai com calma, assista a primeira e a segunda, que em breve teremos a 3ª e a 4ª, que com certeza finalizará esta saga. Próxima dica: O Exorcista. A série, tá? Não o filme. A primeira temporada pode ser vista no aplicativo da Fox Play. A segunda temporada também já começou a rolar a partir de outubro. A série é derivada do filme original, então é aquela história, né? Pessoa possuída pelo demo, o padre que faz o exorcismo. Um clássico do cinema, como não poderia ser bom? E te digo, na primeira temporada, a gente tem a apresentação do padre, que vai ser nosso brother contra o demo, que é o Alfonso Herrera, e a Dina Davis, que faz a mãe que procura ajuda pra livrar a filha do demônio. Sempre bem-vindo numa sexta-feira 13, né? Agora, fechando, Slasher, que é a série que eu estou maratonando, disponível em 2 temporadas na Netflix. Eu tô vendo a segunda temporada, por exemplo. Antológica não tem problema, vê qual você achar melhor. A primeira temporada traz uma jovem que se vê cercada por assassinatos horripilantes e que tem muito a ver com a morte dos seus próprios pais. A temporada reverencia um clássico do terror, que é Pânico. Já a segunda temporada, que aqui eu tô assistindo, vem mais inspirada em Eu Sei O Que Vocês Fizeram Verão Passado e mostra um grupo de amigos, de jovens, que volta para um acampamento que eles frequentavam pra, enfim, resolver uns probleminhas. Parece que eles cometeram um assassinato, sei lá, uma coisa desse tipo. E por lá eles serão assombrados por uma pessoa? Por um espírito? Não sei, fica pra vocês. Assistam, Slasher está também na Netflix. Tem outras séries muito boas, Bates Motel, Outcast, The Walking Dead. Agora, vocês, por favor, nunca vejam Hemlock Grove. Isso é um engodo, é uma série muito ruim. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Boa, Paulinha. É isso aí. Você pode... Daqui a pouquinho teremos Lobão aqui no Morning Show. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Pergunte ao Lobão. 11 931 17 1009 é o nosso número para você enviar perguntas. Daqui a pouquinho a gente repassa pro Lobão. Agora 10 horas e 34 minutos. O horário é de Brasília. Morning Show. Olha, estamos seguindo aqui com o Morning Show dessa terça-feira. Olha, para concorrer, o Vini mandou me dar um toque aqui. Para concorrer ao celular, né, Vini? Tem que fazer o quê? Tem que mandar mensagem pro Lobão. Algum comentário, alguma pergunta. Não adianta só mandar mensagem falando eu quero celular, eu quero Motorola, não. É isso aí. Mande sua pergunta pro Lobão. Daqui a pouco a gente põe na roda. E aí sim você estará concorrendo ao celular aqui do Morning Show. Bom, nosso convidado já está entre nós. Antes da gente dar as boas-vindas aí, vamos conferir um vídeo, né? Que tá rolando, na verdade, na internet. O nosso papo nessa manhã vai esmiuçar a história de um projeto musical. Roda pra gente aí, Bruno, por favor. Com áudio. Alô, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria, muita satisfação, muito orgulho que eu tô aqui para avisar vocês de uma coisa sensacional. Aqui abaixo desse simpático advertising, tem todas as instruções para vocês fazerem parte dessa aventura que vai ser ouvir e obter esse projeto do Antologia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock. São 24 canções feitas pelos nossos queridos músicos participantes, Lobão e Eremitas da Montanha.
E eu conto com vocês para que a gente faça desse tipo de projeto um evento que seja um exemplo também de empreendedorismo, de novidade, criatividade e uma ação conjunta de todo mundo que está interessado. Nós que estamos fazendo e vocês que podem consumir. É isso aí, meus amigos, e vamos fundo. Aí, antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock. Lobão, o que a gente precisa saber sobre esse projeto? Seja bem-vindo. Bom dia, rapaziada. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os participantes da mesa. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu estou muito feliz de estar lançando novamente um outro projeto depois do último disco, que foi o Rigor e Misericórdia, pela Quicante, via crowdfunding. E que ganhou um prêmio, inclusive, por uma coisa que me deixou muito feliz e orgulhoso. E esse disco, ele foi feito, a diferença é que o Rigor e Misericórdia foi um disco eremítico. E agora eu estou fazendo um disco de banda com os eremitas da montanha. Um disco autoral, né? É um disco autoral. E agora esse é um disco com releituras de clássicos dos anos 80, podemos dizer assim? Eu acho que é o seguinte, ele é um complemento, basicamente, do Guia Politicamente Incorreto, que é o livro que foi lançado em julho. E que foi a catapulta, foi o que realmente me motivou a fazer esse disco, que é uma maneira totalmente improvável, que eu comecei a fazer o livro querendo detonar os anos 80, eu tenho vários traumas dos anos 80, e no meio da escrita do livro eu percebi várias coisas muito valorosas, como as letras, as canções. Na verdade, foi o período que mais se produziu canções excelentes dentro do cancioneiro popular brasileiro. Então eu percebi que eu tinha uma dívida. E não somente isso, como acho que é uma das piores mazelas dos anos 80, não só o rock dos anos 80, mas os discos brasileiros em geral são muito mal gravados. Mas como o rock requer uma sonoridade, se você tiver um rock com uma sonoridade ruim, é muito difícil você ter um rock. Então o rock fica muito prejudicado com uma sonoridade ruim. E como eu aprendi a gravar tudo dentro da minha casa, o Rigor e a Misericórdia foi uma grande universidade musical, eu pensei que eu poderia produzir um disco já com uma característica de banda, porque eu tô dentro de uma banda, a gente construiu uma banda que eu adoro ser banda, eu falei, poxa, eu tô com uma super banda, são meus amigos, a gente tá fisicamente parecido, a gente tá eremítico, etc e tal, vamos fazer E foi uma maratona, a gente gravou 25 músicas. É muita música, hein, Lobão? Como é que foi semanas, o critério? Porque você chegou em 25 canções aí. Isso, e tem coisas que, por exemplo, me cobram, e com bastante razão, que, por exemplo, os Titãs não estão, porque a gente ia pro estúdio, esse tom tá dando, esse tom não tá dando, e o critério era assim, que a gente tivesse um arranjo que não fosse muito distante do original, exceto o Planeta Água, que eu fiz uma moda de viola, mas todas as outras, elas estão mais ou menos, só que um pouco mais pesadas, basicamente, e com uma gravação boa, bem executada, etc e tal. Mas a gente não queria fugir muito dos arranjos originais, né, para manter o frescor da música. Mas de uma forma ou de outra, por exemplo, com Titãs, eu não achei os Titãs Rich, tem músicas que eu queria muito ter gravado e não consegui arranjar um arranjo que ficasse sensacional. O que dos Titãs ficou de fora e o que do Rich ficou de fora? O que ficou de fora do Rich, o que ficou de fora dos Titãs, muita coisa. Muita coisa, né? Assim, mas qual que você gravaria dos Titãs, por exemplo? Eu tentei Polícia, Flores, ou Sonífera Ilha, mas acabou não funcionando. A gente tinha um tempo muito curto, a gente se viu dentro de um estúdio que a gente pensou que ia gravar da minha casa. A gente começou gravando na minha casa e terminou no estúdio. A gente continuou no estúdio da Trama. Quando a gente entrou no estúdio da Trama, estava correndo muito tempo. Então, agora, ao mesmo tempo que alguns artistas e bandas saíram, por exemplo, eu queria gravar Menina Veneno, ou a música que eu fiz em parceria com o Rich, uma música meio punk chamada Bad Boy. Então essas não entraram. E agora, outras tantas entraram de outras bandas, como o Paralamas. Eu gravei 2 do Paralamas, 2 dos Titãs, 2 dos Titãs, 2 do Legião, 2 do Ira, 2, uma do Cazuza, que eu fiz, 2 minhas, que eu fiz questão de botar a minha parte, músicas que não foram hits, mas que eu considero as minhas melhores músicas, como Os Fins de Estilhaço. E Azul e Amarelo, que é a última música que eu fiz com o Cazuza e que termina o disco. Então o critério foi basicamente assim, aquilo que eu pudesse assinar embaixo, assim, essa música parece que sou eu que fiz a música. Então eu tinha que ter esse conforto, quase que autoral, de me apropriar daquela canção de uma maneira
definitivo. E aí como é que foi entrar em contato com esses artistas, né, e passar para eles que você ia mexer nessas músicas, né, colocar na sua voz, na sua versão? Por exemplo, eles aceitaram bem isso? Isso, por exemplo, a gente tá ouvindo Lanterna dos Afogados aí dos Paralamas, que você colocou no repertório. Aqui a gente tá ouvindo a original aí. Sei. Eu não entrei em contato direto, exceto, por exemplo, o Roger, que participou efetivamente. Ele fez o Nós Vamos Invadir Sua Praia, porque eu participo da original imitando o Paulista. Eu recomendo, olha a vitrolinha. E ele participou como carioca, ele aí me dá o biscoito. Então o Roger participa, é muito engraçado. Foi a paga. Foi uma paga depois de tantos anos. Mas em geral... Assim, ele veio te entregar a farofinha. A farofinha, exatamente. Mas em geral, eu não entrei em contato direto com nenhum deles. Mas eu fiquei muito feliz porque houve, apesar das editoras terem um problema de burocracia, de terem demorado na cessão dos direitos, eu fiquei muito emocionado que das 25 apenas uma, né, que foi Surfista Calhorda, que eu também fui meio calhorda porque eu adulterei a letra, etc e tal. E as pessoas não acharam muito engraçado. Por que não rolou? E você não adulterou só essa, né? Não, eu adulterei somente esta. Adulterei assim, tipo, eu mudei o significado. Eu tirei assim, tem uma parte assim, foi para Nova York estudar advocacia, eu botei, se matriculou na URGS para estudar sociologia. Eu sabia que eu ia pegar num nervo exposto, etc. Então, mas como rock, punk rock são zoeira, né? Você também, eu acho que eu estava também de uma certa forma, né, atualizando a babaquice, né? Porque hoje em dia não é tão babaca assim você ir para Nova York estudar advocacia. Você arriscou, você não avisou ninguém. Não sabia. Eu tenho elementos na banda que são gaúchos, elementos gaúchos e que já trabalharam com o próprio Gerbasi, que é um cara que gosta. E ele falou, olha, você vai ser barrado de qualquer maneira. Eu falei, então vamos te dar uma zoada, porque vai acabar vazando, a gente vai acabar tocando ao vivo, né? Então... Eu fiquei curioso de saber quem é que detém esse não aí. Não é a gravadora, então, é o Gerbasi. É o autor, né? Os autores, porque eu acho que tem autor. Punk geralmente é um coletivo, né? Então são vários autores. É o Vander, ele ali. Eu não sei, acho que é ele e um outro rapaz chamado Hudson. Eu acho que é Hudson, não sei. Mas ele me enalteceu muito, que ele saiu a defender a canção dizendo que imagina que ele não iria ceder jamais uma música para um coxinha brilhar. Eu falei, ele sabe que eu vou brilhar, né? Mesmo não sendo um coxinha. Qual a música que deu mais trabalho qual a música que deu mais trabalho refazer de todas essas 20 e poucas? Olha, talvez o Planeta Água, que eu fiz uma moda de viola, eu tive que cantar duas vozes, tipo assim, Lobão e Lobinho, né? Uma moda de viola tipo Renato Teixeira, tipo Pena Branca e Chavantinho, então alterou muito a estrutura do arranjo, né? E Leve Desespero, que você me trouxe, né? A gente gravou no fim de semana lá em casa, você me deu aqueles acordes, e eu não tinha ouvido ainda a música, então eu tive que tocar lá toda. Toquei baixo, fiz os arranjos todos. Eu acho que o melhor baixo que eu gravei na minha vida é nessa música, porque eu tirei um bom som de baixo mesmo, graças à sua pessoa, que fez um tremendo arranjo de arpejo. Né? Ele deixou a unha crescer pra fazer esses arpejos com essa sonoridade. Olha aí a unha do Lobão. Pera, deixa eu colocar. Foi o início, a abertura, você que faz, Tonho? Olha, isso é o endomarketing aqui no Morning Show, olha aí, ó. Vote em mim. Sensacional. Áudio Tonholi. Ô Tonholi, depois toca uma pra mim também. Nossa, nós ouvimos isso. Coisa horrível, né, gente? E Leve Desespero, né? Uma canção do Capital Inicial. E que não é uma canção meio que vai pela paralela ali no repertório deles, né? Exatamente. É curioso isso. O disco não é um hit assim estourado como Fátima, como, enfim, outras música urbana. Mas é uma música que é muito, por exemplo, eu não conseguiria cantar com tanta desenvoltura. Essa música, você tem que ver a letra, ver se você tem compatibilidade com o que você está cantando, né? E eu tive que escolher nesse sentido. Teve músicas que eu gosto de muitas músicas, mas também as letras não me dizem muito, ou às vezes o tom é muito alto, eu não quis alterar muito o tom. Vamos ouvir um pouquinho, ó. Isso aqui é uma amostra, posso chamar de demo, Lobão? Isso é um demo ou já é o definitivo? Não, já tá pronto. Esse tá pronto. Chegou pra gente masterizado aqui, e tudo. Chegou num pendrive aqui, a gente descarregou agora. Isso aí. Dá pra me arrumar no cigarro, eu não consigo mais me concentrar.
Boa, essa é uma delas. A gente falou de Lanterna dos Afogados. Ô Lobão, você teve aquele entrevero com o Herbert algum tempo atrás. Não, não é um entrevero. Eu fiquei 30 anos odiando o Herbert. Eu acho que a pessoa que eu mais odiei na minha vida foi o Herbert. Não foi um entrevero, foi uma coisa seríssima. Como é que foi puxar uma música deles? Foram duas. Como é que foi o papo com eles? Não teve papo nenhum. Não teve papo nenhum e simplesmente eles foram muito corteses em liberar a música para eu poder gravar. Eu não tive nenhuma aproximação com ninguém. E nem vai ter? A partir desse passo? As pessoas têm que entender que eu não sou nenhum esquizofrênico, né? Não, nem é isso. O disco, como se é um complemento do livro, as pessoas que lerem o livro vão entender o porquê de eu ter gravado todos esses discos. É uma leitura que é quase que obrigatória para você entender o porquê que eu estou fazendo aquilo de fato, né? Então, durante o livro, eu esculhambo, como sempre fiz, toda a história, mas de uma maneira bastante educada e elegante, cogitando a possibilidade de eu ter sido paranoico, de eu estar sob efeitos de drogas durante esses 30 anos e ter sido injusto. E por via das dúvidas, de maneira profilática, eu peço perdão ao Herbert por ter atazanado ele por tantos anos. E o que eu acho mais interessante, o que eu fiquei mais emocionado durante toda a escrita, foi com todo este problemão que acudia meu coração mesmo. Eu estava exausto de tanto odiar. Eu começando a ouvir, eu fiz a audição, na verdade foi a primeira audição dos anos 80, foi nesse disco, porque eu nunca ouvi um disco isso sequer. Isso é incrível. Eu quando falava pro Cazuza assim, vou fazer uma parceria com você não me mostre, porque já basta eu ter o sofrimento de ouvir o meu disco, agora eu não vou ouvir o seu. Eu nunca tinha ouvido um disco, por exemplo, eu fui ouvir Mal Nenhum, na versão do Cazuza, quando eu estava fazendo o disco, e me emocionei muito, chorei, Cazuzinho. E a mesma coisa aconteceu com os discos de todos, inclusive dos Paralamas. E quando chegou num determinado... eu fui sacaneando. Teve uma que eu falei, parece o Caetano Veloso cantando língua. Continuei na minha saga de zoeira, mas quando chegou em determinadas músicas, como na Lanterna dos Afogados, como no Quase um Segundo, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, mas ele é um grande compositor, ele se mostrou a mim, se revelou e eu me curvei a isso. Eu falei, mas ele tem o talento dele. E quando eu fui tirar, por exemplo, quando eu fui gravar Quase um Segundo, eu falei, poxa, é uma música que eu vou tocar sozinho, porque é uma música de violão. E eu acordei 4 horas da manhã, eu tinha que chegar às 10 no estúdio. Eu falei, vou tirar a harmonia. Eu peguei lá o songbook, fiquei tirando as harmonias, comecei a cantar. E aí comecei a perceber, porque quando você tira a música, é quase um eletroencefalograma da alma do sujeito que compôs, né? Eu falei, mas cara, que legal. Eu falei, tenho certeza que ele não me copiou, porque isso eu nunca tinha. Essa ideia eu não teria jamais. Então eu fiquei muito emocionado com aquilo. E eu achei muito uma aventura de vida sensacional. Depois de tantos anos, eu estar ali naquela situação, defendendo com unhas e dentes, e com paixão, com amor e com desapego emocional, simplesmente porque a música era muito bonita. E, de certa forma, na hora que eu fui gravar, eu nunca fui intérprete também, quando me chamam de cantor eu morro de rir, eu fiquei muito emocionado e é claro que tudo isso me aproximou emocionalmente de todos aqueles, não só aqueles que eu gravei não, mas de toda a geração, que na verdade o livro ele é dedicado com todo amor e carinho a todos esses caras que eu considero hoje em dia heróis de terem enfrentado um cenário cultural tão adverso e terem produzido com tanta precariedade coisas tão bonitas. Nenhum terapeuta poderia imaginar que ouvir de novo esses discos poderia acalmar seu coração como você gostaria. A música é um processo de cura, né? Então, quando você usa a música de uma maneira honesta, ela só tende a te devolver com coisas boas. Ô Lobão, por diversas vezes na sua carreira você foi muito inventivo na hora de divulgar seu trabalho e tal. Me lembro aqui dos seus discos vendidos em bancas de jornal. Esse tipo de postura tem mais a ver com um instinto de sobrevivência ou com uma necessidade de questionar o establishment, o status quo? Não, eu considero que é impossível você ser um artista brasileiro seguindo o mainstream e não ser um puto, entendeu? Você é um prostituto nato, porque você, assim como um político, você pode ser um cara super correto, você vai ser político, você vai estar acabando se sujando, porque o sistema é muito sujo, né? Então isso faz com que eu tenha ojeriza do mainstream, do jeito que eles... Porque eu também eu passei anos no mainstream e sei como é que é sujo aquilo. Então essa sujeira me dá uma certa ojeriza criativa, então tenho que sair correndo atrás. Vocês veem, a própria...
O establishment migrou para também leis de incentivo que me tornaram mais puto ainda o artista, porque é um horror você chegar e pegar dinheiro público de um público que não é o seu, porque de repente o cara que está cobrando e pagando imposto jamais iria no seu show e está lá pagando o teu trabalho. Por isso é que eu optei por uma situação privada, onde você elege simplesmente aquele que vai curtir o teu trabalho. Você não vai explorar a pessoa que acha você um imbecil, um péssimo músico, um artista de merda, o que é o direito de todo cidadão, né? Aqui um trecho de Geração Coca-Cola, que está entre as 25 escolhidas pelo Lobão para compor esse trabalho aí. Vamos ouvir um pouco, ó. Comercial, industrial, mas agora chegou nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, depois de 20 anos... Fala, Carol. A gente invocou os ouvintes aqui a fazerem perguntas, né, pelo Twitter. Estão chegando aos montes, eu vou tentar fazer algumas aqui. O Léo pergunta, o que salva na música brasileira hoje, Lobão? A tentativa de ser melhor do que isso que está aí, sabe? Eu acho que hoje em dia, sinceramente, nada me interessa, sinceramente. Se tivesse me interessando, eu estaria ouvindo alguma coisa atual. O fato de eu estar fazendo essa repescagem de grandes clássicos da música brasileira não é à toa. Tem ouvinte aqui querendo saber de você também, Lobão. Bom dia, galera da PAN, bom dia, pessoal do Morning Show, bom dia, Lobão. Eu queria saber de você, Lobão, o que você acha a respeito dessa fase do rock que perdeu a sua verve contestadora após a década de 80, porque você não vê hoje ninguém contestar, ninguém ter letra contestadora como o Lobão tinha, como outros tinham na década de 80. O que você acha disso? Eu acho que é um equívoco seu. Eu continuei lançando meus melhores discos, inclusive foram lançados no ano passado, né? E tem as maiores... Eu estou cada vez mais inserido dentro de um processo de contestar e de não ser um chapa branca, né? Inclusive, é muito mais difícil hoje você ser chapa branca contra um establishment de esquerda do que você ser um pseudo-rebelde. Então, eu acho que é um erro de leitura. Eu acho que sim, houve uma acomodação e o rock, como o rap, virou chapa branca. Mas eu estou aqui, não é de graça. O que está sendo preciso contestar na música hoje, Lobão? Eu acho que, primeiro de tudo, a necessidade de contestação é um cacuete, né? Vamos e venhamos. Você não precisa ser um contestador. Agora, o que me deixa mais exasperado é você ser um contestador de Araque, né? Isso é pior, né? Ou você ser um contestador de chapa branca. Mas você pode ser um artista abstrato, achar que o beija-flor é uma coisa maravilhosa e não ficar tendo obrigações contestatórias transgressoras. Eu acho que isso é um pouco caricato, um pouco uma obrigação um cacuete pseudo-modernoso, entendeu? Você pode achar que as nuvens são lindas, que o planeta Marte pode ser habitado e você não tem nenhum vínculo com contestação nenhuma. Tem mais uma questão aqui, ó. Do Morning Show, bom dia. Eu gostaria de saber do Lobão se ele mudou de ideia em relação à Anitta, Safadão, e agora, né, nesse ápice da Pablo Vittar, quem sabe rola uma parceria com o Pablo Vittar, voltar aí pras mídias e voltar a fazer sucesso. Alisson Nascimento, Vitória Espírito Santo, valeu. Já emendo aqui o Rod, diretor, perguntando se você curte sertanejo universitário. Olha, eu adoro sertanejo, já fiz shows com Pena Branca e Chavantinho. Por exemplo, Planeta Água é uma homenagem a Pena Branca e Chavantinho, a Renato Teixeira, ao Missáter, a Helena Meirelles. Sabe, eu estudei muito Câmara Cascudo, eu estudei muito mais do que Rapês, foi um dos grandes professores meus, que na verdade é um Câmara Cascudo musical. Então eu acho que o folclore brasileiro é uma das coisas mais ricas que nós temos no mundo para estudar, entendeu? Agora, eu acho que o sertanejo universitário ele é um sub-pop mal cheiroso, de mau gosto, que emula até assim, os trejeitos de rock, é uma degenerescência do gosto, entendeu? Assim como não só o sertanejo universitário, mas o funk,
Instagram, que é uma... Sabe, nós estamos vivendo uma sociedade muito doente. Então a produção artística da sociedade é doente. Então você tem é tudo uma regurgitação do que foi a modernidade, o modernismo do início dos anos do século XX. Então você quer ir para ter la bourgeoisie, você tem instalações ainda querendo espantar as pessoas como se isso ainda fosse moderno. Então não somente o sertanejo universitário, mas como toda a sociedade no todo, não só a brasileira, não. Eu acho que o mundo está vivendo um momento muito dodói. E o Brasil, como é o arraial do cu do mundo, nós somos dodóis e ainda mais molengas, flácidos, pantanosos. Então isso piora toda a produção, se é que é possível dizer, artística no Brasil. A gente já segue no Papo com o Lobão. Quem é que tá aí do nosso cast pra dar a hora certa aí? Tô gostando muito da entrevista com o Lobão, viu, Edgar? Tá gostando? Vai, Gabi. 11 horas, horário de Brasília. Seu amor me pegou, você bateu tão Agora, parceria inédita. Quem que falou do Pablo Vittar? Foi você, Carol? Foi um WhatsApp perguntando das parcerias lá, se por acaso Da Pablo Vittar, deixa eu me corrigir. Peraí, não quer nenhum mal entendido. Exatamente. Artigo feminino. Da Pablo Vittar fazer uma parceria, portanto, com o Lobão, né? Seria Pabla, né? Já que é logo radicaliza para Pabla, né? Rolaria, Lobão? Rolaria? Não, eu sou um homem. Eu sou um homem solo, né? Eu sou uma personalidade absolutamente individualista, eremítica. Meus últimos trabalhos, desde 1995, não tem mais parceria. Meus parceiros ou morreram ou estão vivos em estado muito terminal, né? Lobão, foi sua melhor parceria. Lobão, mas eu acho que esse ouvinte aí no WhatsApp queria saber de fato o que você acha de Pablo Vittar. Olha, eu não tive ainda a oportunidade de mergulhar profundamente na discografia de Pablo Vittar. Eu acho uma figura, né, assim, tanto caricata, assim, mas pode ser que seja, quem sabe, né, uma grande revelação. Eu não acho interessante a sonoridade, os esgares mímicos também não me deixam muito. E a apelação da sexualidade também, eu acho que hoje em dia é muito careta isso, né? Pô, se a gente tivesse no início dos anos 70, né? Você tinha New York Dolls, você tinha Lou Reed, você tinha um monte de gente, Lou Reed casando com o Traveco, isso era bacana, né? E a música era excelente, né? Você pega o Velvet Underground, Roxy Music, você pega David Bowie, New York Dolls. Você falou desses caras, Slade. Os três juntos, por exemplo, os dois, né? O David Bowie produzindo o Idiot do Iggy Pop, né? Que soa como um Lou Reed, pois né? Eles são muito influenciados uns pelos outros. Então você vai estar hoje em 2017 achando que isso vai espantar. É a mesma coisa que você fincar o pé histericamente dizendo que Papai Noel existe. Pô, eu acho que você hoje em dia, ser defensor de sovaco cabeludo de mulher e achar que a sexualidade é uma coisa pioneira a ser emancipada é de um arcaísmo, é de um... Por falar coisa nisso... Mas vamos falar de sovaco cabeludo. Vamos falar de sovaco cabeludo. Sovaco cabeludo. Eu quando era infante, poxa, quando via a garota de sovaco cabeludo, eu faltava vomitar, sabe? Pô, tinha um restaurante natural no Rio de Janeiro, que eu detestava restaurante natural, mas a gente ia lá pra bordejar, né? Pô, todas as garçonetes eram lindas e tinham um sovaco cabeludo. Eu falo assim, pô, isso é um anticlima, sabe? Horrível, eu acho uma porcaria. Um anticlima democrático, pelo menos, Lobão. Democrático? Por quê? O sovaco cabeludo proporciona fezes de bactérias e ácaros. Eu depilo meu sovaco. Eu só deixo nas zonas cabeludas do meu corpo aquelas que não possam ser afetadas por ácaros e bactérias, entendeu? Que eu possa realmente eu ia pedir pro Lobão exibir o sovaco depilado. Não vou fazer isso, mas vocês podem ter certeza que sim. Por falar em tudo isso, o que você acha do movimento 342 Arts do Caetano Veloso nas últimas manifestações, sobretudo essa que aconteceu em São Bernardo do Campo e por aí vai? Eu vou te dizer uma coisa, Tom, olha, eu me cansei um pouco de seguir esses caras, porque eles são tão a mesma coisa, eles parecem assim, dentro do budismo tibetano tem uma classe chamada de espíritos famintos, né? E esses caras que vivem atrás de patrocínio, que ficam fazendo conchavo com o partido político, o PCdoB, porque vocês sabem que o Ministério da Cultura é um feudo e
o nosso querido Sérgio Salientão deve estar cortando dobrado lá um feudo do PCdoB, porque eles dividem, né, os partidos em feudos, por isso você tem o Randolfo Rodrigues, a Jandira Fegali com a participação proeminente ali naquele lugar. E aí você tem essa turma do Procure Saber, 342, whatevers, sempre com a fissura de conseguir prefeitura, benesses de dinheiro público, sempre com a Rede Globo atrás, porque eles também, afinal de contas, é o fundo musical da Globo que toca em todas as novelas, são esses caras, né? O coronelato do Dendê. Então, eu tô de saco cheio desses caras, eu não tenho nenhum interesse artístico neles, eu acho eles muito abaixo do meu nível de exigência artística, o suficiente para ter um enfado artístico deles. Quanto ao caráter, que não é muito melhor do que a participação artística deles, também é uma coisa que me desinteressa muito. Então, quero que eles se explodam, sabe? Lobo, mas a gente tá falando de interesse, né? Quando você é sugado por um movimento que representa o outro lado de tudo isso, a antítese de tudo isso também, você não tá de alguma forma fazendo a mesma coisa, só que do outro lado? Mas quem é que está do outro lado? Não, quando você sobe em palanque, quando você adota peraí, uma coisa é você subir em palanque, outra coisa é você subir em palanque em troca de você conseguir benesses do seu Ministério da Cultura. Eu nunca consegui palanque, eu sou um cidadão e tenho todo o direito de subir no palanque que eu quiser. Inclusive já subi em vários palanques do PT, pois é. Mas eu nunca cobrei nada, eu sempre fiz tudo de graça. Agora, eu fui o primeiro a criticar quando eu percebi que aquilo era um balcão de trocas. Por isso que eu me afastei, comecei a criticar, que eu percebi que a classe artística vive o tempo todo sugando disso. Então eu não estou do outro lado, eu não sou isto, eu não sou antítese deles, eu sou o não eles, entendeu? Então a antítese seria o contrário, que estivesse atuando em outros campos, fazendo do mesmo expediente. Ô Lobão, você falou que tá meio cansado dessa classe, tá meio cansado da política também? Porque parece até que nesses últimos tempos você deu até uma distanciada, parou de dar opinião. Estou cansado porque parece que nós somos imunes à tentativa e erro. A sociedade brasileira parece que não aprende. Ou você continua na mesma esparrela dessa classe que já está decadente, da esquerda, dos artistas da esquerda, que estão virando caricaturas públicas. Agora, em contrapartida, também está surgindo uma camada muito histérica, moralista e muito canastrona do que sempre foi aquela caricatura da direita, hidrófoba, então é pena de morte, aquelas coisas, intervenção militar, sabe, essa indignação, isso não é arte, isso é fornecer toda a munição, aquela coisa do Caetano pedófilo. Eu acho assim, seja lá o que for, ele tem erros muito mais graves atuais, crimes realmente que ele deve cobrar, do que coisas que ele já está com o filho, está tocando com a mesma mulher. Da mesma mulher, então eu acho que não é, pode até, você vai questionar se ele cometeu algum mal, para mim não me interessa isso, sabe, isso só dá uma margem de vitimizá-lo, por menos razão que ele venha ter, eu não quero entrar neste mérito se ele está certo ou errado de comer uma menina de 12, 13 anos, eu não quero saber sobre isso, eu não tenho interesse, eu acho muito mais grave a menina ser uma mocréia horrorosa do que propriamente ter 12, 13 anos, eu acho que o crime é muito maior estético do que moral. Prejudicou sua carreira, Lobão? O fato de você se expor sobre política publicamente? Olha, eu sempre disse que eu sou insimonalizável. Eu sou uma pessoa que seria incapaz de utilizar qualquer tipo de situação para me vitimizar. Eu sou o prejuízo, eu que causo os prejuízos. Eu não sou imune a danos, entendeu? Eu causo os danos. Vamos ouvir mais um ouvinte aqui. Tem mais uma pergunta para você, Lobão, enviada aqui pelos ouvintes do Morning Show. Aí vai a minha pergunta para o Lobão. Lobão, qual é a música que você mais gosta de cantar aí no seu repertório? E qual a música que você mais detesta em todos esses anos de profissão de cantor? Diga aí pra mim. Okay, Gabriela Barbosa de São Paulo. Oi, Gabriela. Olha, eu adoro as músicas que eu costumo tocar e que compus eventualmente, elas me custaram emocionalmente muito, porque algum momento da minha vida eu chorei muito por ter feito elas e me emocionei muito por ter feito elas. Por conseguinte, eu amo todas aquelas que eu canto. Eu só tenho uma música que eu fiz até hoje que eu tenho realmente muito bode,
e muito arrependimento de ter feito, que é Revanche, que eu acho que é uma bela música, ela é feita, tem uma boa letra, mas eu acho ela tem um espírito de vitimização que não se coadunam com a minha índole, entendeu? Essa coisa de quem é que vai pagar, sabe? Eu odeio esse tipo de postura de vitimização, então eu tenho um bode incrível de Revanche. Pra pegar uma carona na pergunta da nossa ouvinte, qual música dessas que você selecionou pro repertório que você gostaria de ter escrito? Todas me revelaram assim, cara, que legal. Eu gravei as dos Engenheiros do Havaí, pô, eu fiz uma Somos Quem Podemos Ser, a gente fez com um invólucro meio Clube de Esquina, meio Wagnetismo, meio Toninho Horta, foi muito saboroso. Olha, a gente ficou querendo ouvir, tem só 2 faixas pra gente ouvir, a gente já ouviu o Leve Desespero. Mas foi muito tá no forno ainda? As do Herbert também eu fiquei muito emocionado. O Tempo Não Para, do Cazuza, eu só faltei me debulhar, sabe? Eu chorei muito para fazer as músicas. E é engraçado que eu não sou intérprete, eu não sou cantor, mas a característica de gravar essas 25 músicas, eu gravei tudo num take. Lendo, e eu passava uma vez, às vezes eu não sabia nem da melodia assim direito, e a segunda eu gravava e já tinha valido. Então ela foi toda feita muito no supetão, assim, muito no impacto primeiro, né, da coisa. Então tá muito verdadeiro, e eu só posso agradecer a todas as bandas, os artistas. Foi uma maravilha ter gravado Vítima do Amor da Blitz, por exemplo, que é uma música que eu peguei o arranjo pré-As Garotas, quer dizer, na época que a Blitz ainda era meio Frank Zappa, e da Gangue 90, Nosso Louco Amor, o disco começa em ordem cronológica, então começa com O Rameu, e ela tem a vestimenta do rock and roll do Led Zeppelin, então eu tô muito feliz de poder ter tido essa aventura redentora de poder gravar esse disco. Vamos lá pro nosso serviço, então esse é um álbum que está sendo feito de forma colaborativa, é isso? Isso, via crowdfunding, via Kikante, vocês acessem a Kikante, lá tá kikante.com.br/Lobão, e aí tá todo mundo lá contribuindo, está um furor uterino, inclusive a campanha está indo assim, como a do ano passado foi maravilhosa, essa já está suplantando de muito a campanha do Rigor e Misericórdia. É isso aí. Posso fazer uma última rapidinho? Vamos lá, para fechar. Queria saber assim, não tem possibilidade de ver o Lobão de novo na TV como apresentador ou como jurado, né? Eu gostava muito quando você apresentava lá o MTV Debate, por exemplo. E tinha o programa com o Taz, com a Mariana também. Eu achei legal, mas eu não tenho paciência. Imagina, eu sou músico, então eu sou um espírito indomável, eu sou como se fosse um cavalo que nasceu no mato, chucro, não tenho rédea, entendeu? Então, fazer televisão, essas coisas, e ser jurado, então, aí nem pensa, porque aí realmente pega mal pra caralho. Depõe contra o rock and roll de qualquer pessoa ser jurado de The Voice, essas coisas, não, pelo amor de Deus. Tá aí, Lobão falando com a gente nessa manhã de terça-feira aqui no Morning Show sobre a antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock, que você pode contribuir, como o Lobão falou, pelo Kikante. Pela Kikante. É só acessar kikante.com.br/Lobão, e tá lá a campanha. Tem vários planos, tem um vinil edição de luxo, um vinil duplo edição de luxo, tem CD duplo edição de luxo, pendrive, todas as plataformas digitais, camisetas, bonezinho, souvenir, palheta e o esquembal. Boa, valeu, Lobão, obrigado, sorte aí. Eu agradeço a todos, valeu pelo carinho, beijoca para todos. Quem é que tá aí pra dar a hora certa aí pra gente? Eu ouvi todas as músicas do Lobão, 11h18, horário de Brasília. Ah, tá certo, e a gente vai mais um trechinho aqui de Leve Desespero, que tem a introdução de este que compõe a bancada, Cláudio Julio Tonioli. A prestigiada série House of Cards vai acabar. Isso, Vini, essa história é oficial mesmo, Vini? Oficial. Netflix anunciou aí que a sexta temporada de House of Cards não vai ter continuidade depois, né? A pergunta, será a última e depois vai ter mais continuidade. A pergunta é a seguinte, essa afirmação, essa nota vem logo após aí a declaração, né, do Kevin Spacey, né? Enfim, se assumir gay publicamente, assim, aí na palavra dele mesmo, e também dessa acusação do assédio sexual, né? Do Anthony Rapp, né? Tem alguma coisa relacionada entre essas coisas ou não? Não, a Netflix não anuncia oficialmente. Mas você acha que existe uma relação? Não, eu também acho que não, Edgar. O que eu acho é o seguinte, havia já
a expectativa de que a série não continuasse mesmo, até porque na 5ª temporada, lembrando que House of Cards foi a primeira série da Netflix e que ajudou a alavancar aí, né, a marca, né? Agora, já havia a intenção de realmente acabar com a série e na 5ª temporada ela acabou perdendo o fôlego. A Netflix não divulga números de audiência, mas você percebe, né, pelos fãs, pela crítica, que a série perdeu um pouquinho de força aí na 5ª temporada. Porém, o momento desse anúncio, desse cancelamento, aí sim parece propício, parece ter sido intencional, né, o timing para depois dessa acusação aí do Kevin Spacey e de todo o pedido de desculpas, enfim, de tudo que aconteceu, que a Paulinha trouxe aqui ontem. Então, está relacionado o tempo aí do anúncio, mas que a série já iria acabar, segundo até a TV Line, lá uma TV dos Estados Unidos, né, que falou que a série já não ia ter mais prosseguimento mesmo, Edgar. Porque o tipo de conteúdo que não se esgota, né, na verdade. Quer dizer, você pode... O que eu quero dizer é o seguinte... E a concorrência com o Brasil tava pesada. Tanto que os próprios, né, integrantes do House of Cards falaram, tá difícil escrever um roteiro aqui melhor que a vida real de vocês aí no Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é um conteúdo inesgotável, mas a variação desse assunto dentro da própria série fica limitada mesmo. Que você vê que ela fica rodando ali. A última temporada eu assisti toda ela e achei mesmo aquém da minha expectativa, né? Também achei. E tem um desgaste natural, né? Sim, também, claro. Você vê, por exemplo, The Walking Dead também, né? É a mesma coisa. Tá passando pelo mesmo problema, né? Porque passou ali de 5 temporadas, é difícil você manter a mesma pegada, né, Edgar? E outra, você vê, com Black Mirror, quando você sabe, saquei o assunto, o que é que eles estão querendo dizer. Por mais que eles variassem ali as situações, você falava, tá bom, já sei o que vai rolar. E é uma série incrível, mas que tem um esgotamento natural ali, né? Então vamos ficar sem o Undertora, o Subtora. Agora, olha só, a Netflix... o Franco Subtora. Frank Underwood. A Netflix tá preparando aí... alguns spin-offs aí de House of Cards, né, Edgar? Tem pelo menos uns 3 projetos aí de pegar alguns personagens aí da série e fazer uma outra série, né? Seria legal até com a Robin Wright, o que você acha? Eu não gosto, sei lá, Você cara. não gosta dela? Eu não, adoro, amo. A Robin Wright é fantástica, mas o que eu tô falando desses derivados que saem. Assim. Não, mas aí seriam com personagens assim, secundários mesmo da série. Eu fiquei meio traumatizado com Better Call Saul, que dizem que é ótimo. Eu vi e não consegui passar do segundo. Eu também não. Não é, Tonholi? E falam que melhora depois. Então. Que fica mais parecido com Breaking Bad a partir da... A 7ª temporada melhora. Eu vi só a primeira, o 2 da primeira. Dizem que melhora depois. O spoiler. O spoiler é um protetivo. Peraí, velho. Pra gente que não tem muito tempo de assistir coisa, você vê o spoiler, o cara já fala, melhora só no 7º. Eu defendo spoiler. Vini, a pergunta de $1 milhão agora no mundo das séries é quando vem a 2ª temporada de Ozark, sabe não? De Ozark? Deve ir só no ano que vem, né? Não, peraí, eu tinha lido a respeito, eu também estou esperando. Ansiosos. Foi muito boa. Assim como a 6ª e última temporada de House of Cards, que já está sendo gravada, terá 3 episódios e se encerra, portanto, em 2018. Agora, realmente a vida do Kevin Spacey não tá fácil, Edgar. A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas, que é responsável pelo prêmio Emmy, decidiu revogar aí uma homenagem que seria feita ao Kevin Spacey após ele ter sido acusado aí de assediar sexualmente o ator Anthony Rapp. E também, então, um prêmio aí que seria entregue no dia 20 de novembro em Nova York, né? Um prêmio honorário entregue a artistas que atravessam barreiras culturais para tocar a humanidade. Não será mais, então, feita essa homenagem a Kevin Spacey. Estamos na reta final aqui, tá na hora de... Vamos lá, quem será que vai levar? Tô curioso para saber quem vai levar esse aparelho, esse dispositivo móvel de última geração, última tecnologia, anunciado aqui pelo Beto Saad, quando veio falar de esporte, de futebol, mais precisamente, aqui no Morning dessa terça-feira. Já temos aí um vencedor, Carol? Você que vai anunciar? Já temos. Aliás, foi pelo conjunto da obra. Vou fazer um suspense, então. Vai. Atenção.
pelo conjunto da obra e pela participação pelo programa inteiro aqui. O Rod Diretor, pelo Twitter. Ó, O cara é diretor e vai ganhar. Pô, dá pro cara do almoxarifado, pô. Dá pro boy, né? Não, ele interagiu conosco aqui durante todo o programa, mandando perguntas pro Lobão, enfim, interagindo, portanto, Aí, vai ganhar o nosso celular. ouvinte das antigas, né? Pega o endereço O Rod dele, ele vai diretor. passar A gente vai aqui, mandar não. mensagem direta aqui pra ele. Deu e bem, a gente vai entrar em contato, portanto. Parabéns, Rod. Agora, pelo WhatsApp, continua o prêmio, né? O kit Morning Show, normal, sem o celular. E quem é que tá aí agora? Vamos ver um que faz tempo que não vem, pelo amor de Deus. Aumenta esse Juliano repertório aí, Fuch. Juliano Fuch. Loucura, loucura, Quem loucura. é? Quem é que leva? Vencedora de hoje é a Gabriela de Gara. O que ela tem que ela deve levar o prêmio? Loucura, loucura, loucura. O arranjo do Cláudio Toioli ficou perfeito. Amanhã a gente volta a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Morning Show.